Meu amor, como está você? Que bom, parabéns. Muito bem, as lives têm sido um sucesso. Imagina, Não por espero poder mim, os meus corresponder convidados são aí, chegar pelo menos maravilhosos. perto, né, do que você deseja e para a gente ter um bate-papo legal sobre um tema tão interessante. Eu não tenho dúvida que será maravilhosa. Você sabe que eu vou fazer a visão sua da perícia médica, Que de um, legal, de um muito bom. perito judicial e de um advogado. A, su- a sua ideia foi maravilhosa, né? E é, eu já fiz Hum, como elaborar quesitos e eu fiz com o professor Sodero como ótimo. extrair a É, prova nós no vamos falar processo desse tema hoje de previdenciário para o novo. processo trabalho. Então, assim, pode falar. Não, aqui, sabe por que que é? É Ah, com importante que certeza. cada pessoa vai falar um aspecto que o outro não percebeu. E Aí, outra apareceu. coisa, há uma cara que agora eu vou conseguir. Me desculpa, É então. porque isso que aconteceu na hora que eu estava fixando o tema, você entrou. Aí não teve jeito. Não é você, eu que estava atrasada. Eu normalmente escrevo antes e só copio e colo. E hoje eu não fiz isso. Boa noite. Gente, boa noite. Boa noite, minha querida. Eu agradeço muito que você tenha aceitado o convite. E eu adorei a sugestão de tema que você deu, entendeu? Por quê? Esse projeto eu quis fazer assim, eu comecei da inicial. Eu vou da inicial até a ação rescisória. Uhum. E o objetivo desse projeto é o passo a passo, sabe? Assim, a gente vai extrair a nossa experiência no direito, a prática, e dar de presente para as pessoas que quiserem assistir. O que acontece com isso? Aí a Ivani, que é muito criativa, que ela fez a inicial e fez a prova no dano moral, que foi maravilhosa, né? Ela falou assim, Patrícia, esse passo a passo não pode ficar em live. Nós temos que fazer um manual. Todo mundo que participar da sua live vai ter que te ajudar a escrever um manual. Aí eu falei, nossa, mas será? Aceito, Aí claro. já 3 pessoas Tendo aceitaram. Eu tempo, quero com saber se certeza você consigo aceitará redigir alguma também. coisa. Não, a gente Sim, faz com o claro. tempo que for. E assim, é bem, assim, é lógico que a gente tem que dar fundamentação teórica, mas ele Perfeito. vai ser bem Sim, assim, sim, nós temos que sim. fazer assim, o passo a passo, aquela coisa que ninguém aprende em livro. Então, agora fique à vontade. Vamos. Gente, boa noite, Basílio, boa noite, Luiz, boa noite a todos que já entraram. Eu não vi porque eu estava aqui escrevendo, teve um problema no som. E aproveitem bastante. E façam perguntas que a gente para aqui e Então vamos lá. pergunta, viu? Bom, e aí acho Não que a tem gente vai problema, fazer igual não. da outra vez, mais dialogado, eu vou falando e Eliana, você fique à vai. vontade. Tá bom. Fazendo bate-bola. Nós vamos assim. Primeiro, Uhum. assim, o que eu sugiro? Você vai falar, é isso mesmo, é prática, Tá. sabe? É o que você acha que está faltando, é tudo isso. Combinado, Fique à combinado. vontade no roteiro Bom, que você o escolheu. Aí tema depois eu que a vou dar gente meus sugeriu foi pitacos. o da perícia médica no processo do trabalho, mas Então sobre vamos. o enfoque de como eu instruo esse processo, né? Agora, guardem bem, como eu instruo o processo, tá? Ou seja, eu vou buscar elementos de Uhum. prova que possam embasar aquele pedido, né? Porque, na verdade, a petição inicial ela vai envolver o fato e o pedido, né? Então, eu tenho que conhecer bem o fato. Eu vou começar aí, não é? A gente tem usado essa expressão, né? As coisas para elas chegarem num Uhum. ponto adequado, elas não nascem prontas. Então a gente tem que namorar com essas coisas ao longo do período de preparação. Então a gente precisa namorar com o fato que me chegou, por exemplo, e aí eu vou falar da minha experiência prática, nos processos nos quais a gente vê os pedidos que envolvem indenizações variadas, né?
em razão de acidentes do trabalho e acidentes do trabalho que podem ser. Tem gente que não gosta dessa classificação, mas os típicos, que é aquele lá, vamos supor, os diretos, que ele teve uma amputação, que ele sofreu uma queimadura e por aí vai, dos que a gente pode chamar, entre aspas, atípicos, que são aqueles que causados pelo desenvolvimento de uma doença ocupacional, de uma doença profissional. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer, não tenho a menor dúvida, é uma excelente entrevista com aquela pessoa que me procurou para propor ação. A gente vê muitas vezes essa expressão, né? Meu escritório faz advocacia de massa e trabalha só com acidente de trabalho. Então, me perdoe, você não faz advocacia nenhuma, porque as ações trabalhistas, elas são individuais. Massa. Então, eu preciso primeiro conhecer o trabalhador. Nenhuma. Às vezes a pessoa fala assim, mas o acidente foi típico, é simples de fazer a prova, de instruir o processo. Não é. Não é? Porque nós não vamos falar aqui do direito, eu vou falar especificamente de como produz a prova. Mas quando você desenha na sua petição inicial o fato e faz o seu pedido, você vai transitar entre a responsabilidade objetiva ou subjetiva, dependendo do fato que você apresentou para o juiz. Então, primeiro eu preciso conhecer, no caso do acidente típico, o que aconteceu. Que tipo de maquinário aquele trabalhador manuseava? Em qual setor da empresa ele trabalhava? Se a atividade é de risco, eu posso me arriscar a ir para a teoria da responsabilidade objetiva, mas eu tenho que trazer para o processo qual era, então eu tenho que conhecer. É claro, a gente não é obrigado a saber tudo, mas conhecer do trabalhador, ele desenhar para você o que era o ambiente de trabalho, que tipo de máquina ele trabalhava. Vai lá na internet junto com ele, descobre qual é a máquina, esse maquinário, qual é. Você tem que conhecer a NR, no mínimo você tem que conhecer a NR12 e os anexos dela, né? Qual é o tipo de proteção que eu espero para aquele maquinário? Precisava ter um dispositivo de segurança, precisa ter acionamento duplo, e ali você vai questionar, porque o trabalhador, ele conhece a máquina que ele trabalha, mas ele não tem, pode não ter noção, se ele não for um trabalhador... É NR12, é NR12. Eu vou colocar aqui para o pessoal conhecer NR12, né, professor? Buscar ali elementos para verificar se aquele acidente ocorreu por alguma inadequação do próprio maquinário. Onde você pode encontrar situações em que o empregador ou tinha uma máquina obsoleta ou tinha uma máquina que não contava com os sistemas de segurança que a NR12 fala que toda máquina tem que ter. E, Patrícia, eu já fiz muita decisão de indenização de acidente do trabalho, aplicando a teoria da responsabilidade objetiva, porque restou demonstrado nos autos que o maquinário disponibilizado para o trabalhador não observava minimamente a NR12. Mas pouquíssimas vezes eu vi o advogado trazer para a petição inicial esse fato, a indicação de que aquele maquinário não está adequado. E você não tem como saber, você não conhece a empresa. Então você vai fazer a investigação prévia. É isso que eu chamo de namorar o caso antes dele ir para o judiciário. Não é? Traga ao trabalhador a anamnese, anamnese jurídica que eu vou fazer, não é? É a anamnésia, né? Eu preciso estar atento com isso. E essa entrevista, por vezes, ela vai demorar, ela vai ser feita 1 dia, 2 dias, 3 dias. Não precisa ter pressa para propor ação, né? A não ser que a prescrição esteja batendo a tua porta. Mas se não for esse o caso, você precisa de um tempo de maturação dessa situação. E olha que eu estou falando da situação mais simples, que é o acidente, muitas vezes, típico, que tem lá a CAT, que já houve a indicação. Mas eu preciso descobrir qual é a situação. Então, para esses acidentes, eu orientaria, né? Eu acho que é o que a gente não vê na prática, e eu coloco isso para os meus alunos na universidade, quando a gente vai falar de prova pericial, não se fiar na simples prova. Vai fazer perícia, vai estar resolvido lá. Não, não é? Esse maquinário pode ter sido alterado, essa empresa pode não existir mais, ela pode ter fechado as portas, eu posso ter que fazer uma perícia indireta, né? Eu já tive situações graves aqui em que o acidente decorreu porque o empregador neutralizou um dos equipamentos de proteção do maquinário, tá? Então, aí, ao pitaco, já que você está indo para uma questão de maquinário que, às vezes, é uma questão muito específica, né?
será que na perícia, né, Aqui, nós poderíamos as ter minhas dois técnicos, perícias até um normalmente engenheiro são mecânico, se conjuntas. tiver É que alguma desde que eu questão? O comecei, que eu tenho você dois acha? peritos, um técnico e um médico. E nem situações assim, em que há possibilidade do acidente ter decorrido por inadequação da máquina, eu determino que a perícia seja feita junto. Vão os dois peritos no mesmo momento para ir lá. Um faz a perícia técnico-mecânica e o outro faz a perícia médica. Porque é uma questão muito séria, Patrícia. A gente ainda tem alguns médicos que não vão ao local de trabalho. Eu entendo que ele é obrigado a ir ao local de trabalho para verificar as condições que aquele trabalhador trabalhava. Mas ele não tem o conhecimento, como você bem colocou, técnico-mecânico. Então, por vezes, é preciso que você leve. Vou te dar um exemplo. Eu tive um caso há um tempo atrás, há alguns anos, em que o trabalhador sofreu um acidente com um trator que virou e ele perdeu o pé. Ele teve amputação, sofreu uma amputação traumática do pé. Quando a gente mandou o perito mecânico ir lá, o que ele descobriu? Que aquele trator era uma gambiarra. O empregador havia pegado um trator e adaptado nesse trator um braço de colheitadeira, da colheitadeira da cana-de-açúcar. Exato. Ou seja, não precisa de prova nenhuma, responsabilidade objetiva. O próprio empregador colocou em extremo risco, o empregador colocou em extremo risco aquele trabalhador ao criar, inventar o maquinário. E o mecânico disse assim: olha, esse equipamento não tinha estabilidade nenhuma, porque ele foi totalmente adaptado e adaptado de modo absolutamente inadequado, né? E a gente tem que ter uma percepção também, né, Patrícia? Quantos por cento das nossas empresas ou dos nossos maquinários agrícolas são de propriedade de pequenos empregadores? Que muitas vezes estão, sim, com maquinário obsoleto. Criam, inventam, porque o brasileiro é criativo, né? Inventam ferramentas ou alteram aquelas que eles têm para ganhar em produtividade. Todo mundo é mecânico, né? Eu brinco que a gente fala assim, pô, não faz gambiarra. Outro dia uma pessoa falou assim, não, era uma adequação estrutural. Não, criatura, isso não é adequação estrutural, isso é gambiarra. E ele não percebe o quanto isso pode colocar em risco a vida do trabalhador, a vida ou mesmo a integridade física dele. Então, e olha que eu estou falando do mais simples, né? Que é um acidente típico em que houve uma mutilação, um corte, qualquer coisa assim. Fora os EPIs que podem estar absolutamente inadequados, né? Uma outra observação, eu preciso conhecer os CAs. Às vezes você tem lá um equipamento de proteção cujo CA não é adequado, ou cujo equipamento já não está no prazo de validade dele. Então, isso tudo você trabalha, desculpa a expressão, fuçando. E hoje, gente, não é igual na minha época, que a gente tinha que ir atrás do livro para descobrir. Hoje você tem tudo na internet. Então, é muito mais simples de você fazer uma descrição adequada, mas trazendo também elementos do ambiente laboral, até para justificar o seu pedido de perícia mecânica ou técnica dentro daquela empresa e, quiçá, até por um profissional especializado naquela área. Não é? E nós temos, os juízes hoje têm a possibilidade de encontrar o técnico ali, ou até pedir para uma universidade, um técnico especializado numa determinada área. Eu tenho um caso aqui, e aí eu já vou passar para outro assunto, mas eu vou dar mais um exemplo. Olha, fique à vontade, porque a live é assim mesmo. Isso que eu gosto de live, né? Porque vai e volta, transita, as pessoas perguntam. E assim, eu estou gostando muito, porque tem todo mundo está indo no mesmo perfil. Investigatório. Desde a inicial, você está falando sobre isso, Eliana. Desde a inicial, a professora Ivani falou, todos falaram da questão de investigação. Então, isso muito bom. Eu vou te dar um então, exemplo. Há um tempo atrás, eu tive um processo aqui, que ele ficou conhecido aqui na minha vara como o processo do papagaio. Eu vou te dizer por quê. É o processo do papagaio. Por quê? A gente teve um caso muito triste, inclusive, de morte de um trabalhador. Esse trabalhador trabalhava num modelo extremamente inadequado. Ele lavava tambores de produtos químicos. Então, estava tudo errado. As empresas compravam os produtos químicos e, ao invés de fazer o descarte adequado, vendia para os sitiantes da região que usavam esses tambores para guardar água. O que é absurdo, né? Porque dependendo do produto que você tem ali altamente tóxico, você não pode reaproveitar de jeito nenhum. Então, tinha uma série de questões. Quando esse trabalhador faleceu no mesmo local,
um papagaio que estava numa gaiola. E aí veio a história para o processo que o trabalhador tinha morrido porque ele tinha tido um mal-estar. E a perícia técnica da polícia achou estranho. Falou, peraí, mas ao mesmo tempo ele teve um mal-estar e o papagaio também? Alguma coisa errada tem. E aí despertou o interesse da perícia técnica da própria polícia e ela já achava que tinha acontecido algum tipo de mistura de gases dentro de diferentes tambores que estavam sendo lavados ao mesmo tempo, que teriam gerado um terceiro gás tóxico e teria intoxicado com tanta violência o trabalhador que ele teria ido a óbito no local de trabalho. Ele e o papagaio. Então, eu digo que é o processo papagaio, que foi o papagaio que deu a chave para descobrir. Mas como é que a gente faz isso, Patrícia? Como é que a gente vai saber? Aí nós fomos atrás de um técnico em química que se disponibilizou a fazer essa perícia, um professor da área acadêmica, mas com larga experiência na área industrial. Só o laudo dele teve quase 400 páginas, porque ele fez testagem, todas as testagens possíveis e imagináveis com os produtos que estavam descritos no rótulo dos tambores que foram encontrados no local. E ao final descobriu-se que realmente foi uma junção de alguns elementos químicos que provocou, se não me engano, gás anídrico, alguma coisa assim, que provocou a morte imediata do trabalhador. Então, olha a curiosidade, né? Começou lá do policial, depois o literal sequestro dos tambores, para que depois nós pudéssemos evoluir para uma boa perícia técnica com um pessoal altamente especializado que pôde trazer a solução. Então você começa a perceber que falar de perícia, e aí eu estou falando da técnica voltada para a questão da morte do trabalhador, que precisava achar se havia ou não nexo de causalidade, foi por esse caminho. Mas a gente pode ir para o outro lado, que é a perícia médica quando eu tenho uma doença ocupacional, uma doença profissional, não é? E aí o que eu vejo na prática, Patrícia, é um descuido muito grande. Que descuido é esse? O trabalhador fala que tem lá uma tenossinovite, né, que desenvolveu uma síndrome do túnel do carpo, que tem até um transtorno mental relacionado ao trabalho. Eu vou deixar o transtorno para o final porque ele é mais complicadinho. Vamos pensar nas doenças físicas que podem ter sido ocasionadas às osteomusculares em razão do trabalho. Hoje, não tem desculpa mais, não é? Se você está com o trabalhador do teu lado, entra no meu INSS dele, você consegue trazer para a sua tela do computador todos os laudos periciais médicos que aquele trabalhador tem daquele período em que ele passou por perícias médicas no INSS. Até para o advogado não ter surpresa, né? Para ele saber exatamente o que foi dito lá na perícia, qual foi o diagnóstico do perito do INSS, meu INSS. Não, qualquer pessoa. Esse acesso que pessoa, você tem qualquer INSS, trabalhador pode acessar o seu Meu INSS e fazer lá Meu INSS, o site. Chama Meu INSS. Faz um cadastro. Aí quando você coloca o meu eu já fiz faz um tempo. Dele. Como é que você vai entrar no meu INSS.gov e ele vai te pedir um passo a passo. Ele faz algumas perguntas. Então, só o próprio trabalhador vai saber responder. Por exemplo, onde você já trabalhou, se trabalhou na empresa, aí coloca lá 3, 4 empresas, qual foi o seu último vínculo, para saber se você é você. Se o advogado tiver essas informações em mão, ele pode fazer essa informação. Mas ele às vezes pergunta assim, já contribuiu como autônomo, dele, sim, né? Ou não? Então, até para que ninguém faça esse nome do trabalhador. Então, é interessante. Então, vamos parar um pouquinho aí. Então, é importante, né? Porque aqui nós estamos ajudando o colega a fazer um trabalho bem feito. Então, é importante que nas perguntas que ele fizer, ele perguntar... O mais adequado seria fazer ao lado do trabalhador o INSS, não é? Na hora que vai fazer lá a entrevista, do lado do trabalhador, pede para ele levar a documentação, então a sugestão é essa. E pede para ele os dados e entra no site. A hora que você conseguiu o acesso no meu INSS, toda a sua vida previdenciária está lá. Por quê? A gente está pensando em um trabalhador que desenvolveu uma doença. Meu INSS.gov.br. Eu vou escrever aqui. Site meu INSS. Meu INSS, meu.inss.gov.br. Estou com ele aqui na tela. Meu INSS.
INSS. Meu ponto é meu ponto. .gov.br. INSS. Aí ele começa com o CPF. Esse Ai, corretor. droga. Eu escrevi INSS aqui, aí saiu Inês. Inês, você acredita? SS. Ai, eu tenho ódio desse. Ele faz eu errar Isso. demais. .gov.br. Agora ele deixou. Que é .gov? E assim, tem que são muito são valiosa. Hoje o conhecimento é valioso. Isso, perfeito, né? Esse é o site. E gente, claro que você pode acessar com o pois certificado, aí. mas você tem que acessar. Tem uma pergunta aqui. Deixa eu ver aqui. A defesa, então, tem direito de requerer ao juiz que determine Se você que o está reclamante atuando pela exiba os empresa, documentos arquivados na verdade, o que você faz é pedir para o juiz oficiar o INSS para ele trazer. Não precisa nem pedir para o trabalhador, porque veja bem, eu vou desenhar como é que isso acontece na prática. Eu vou dizer o que eu faço aqui no nosso dia a dia. Toda vez que eu recebo um processo em que o trabalhador pede, ele informa, olha, ele ficou afastado, ele ficou doente, ele adquiriu a doença no trabalho. Eu pergunto, como é que eu começo uma perícia médica? Vamos pensar assim. Como é que eu começo uma perícia médica? Observou lá, tem alegação, via de regra, o advogado não traz nada. Nada, ele só faz a alegação, mas não traz um documento. E aí o que eu estou querendo dizer? Que ele já podia trazer isso lá na inicial, eles não trazem. O que a gente faz? Eu faço aqui porque é um combinado que eu tenho com o meu perito há quase 15 anos. Doutora, eu preciso, para que eu faça a perícia, conhecer o histórico médico da pessoa. Eu não tem como eu fazer uma perícia, uma anamnese de uma visita médica, uma consulta médica. E aí, então, qual era esse meu combinado com ele de muitos anos? Então, eu já começo, antes de designar a perícia. Seu fulano, o senhor tem essa doença faz tempo? Faz. Então, me diz uma coisa, onde é que o senhor já se tratou dessa doença? Eu já fiquei afastado pelo INSS. Aí vai lá na ata, oficie o INSS para trazer aos autos todos os procedimentos administrativos que deram origem a requerimentos do trabalhador durante toda a vida dele. Não fica limitado ao contrato. Todos. Por quê? Então você fala que é pré-existente. Todos os procedimentos administrativos. Aí, Úrsula, fique atenta, porque nem toda juíza vai fazer isso. Então, você pede todos os procedimentos administrativos perante esse é o requerimento da defesa, eles vão te mandar né? o procedimento administrativo só dizendo o que requereu e o que deferiu. Mas o mais importante é o laudo da perícia médica feita pelo perito do INSS. Então, você vai postular. E os laudos médicos desses requerimentos que o trabalhador fez ao longo da vida. Mas não vai limitar o período que ele trabalhou? Não. Por quê? Porque vamos imaginar, exato, as ites da vida podem ter uma origem lá atrás. O trabalho pode ter até atuado como com causa. Então é importante. Até porque a gente já sabe que o conceito de saúde não é estanque. Com causa. Ele envolve a vida do trabalhador. Não é? Por exemplo, Patrícia, eu já vi situações de tenossinovite ou síndrome do túnel do carpo com um elemento importante de gravidez em mulheres. E a medicina já diz isso, que a mulher, no período de gravidez, ela pode desenvolver a bendita da síndrome do túnel do carpo. Então, até isso impacta na hora de você analisar. Deixa eu contar, particularizar uma questão minha. Eu trabalhava, deve ter assim, uns 12 ou 13 anos que isso aconteceu comigo. Eu trabalhava no escritório de advocacia e era muito processo, era um grande cliente, e de repente, eu estava com todos os dois braços com tendinite, os dois. E aí eu fui para o médico, fiquei com os dois braços atados, assim, sabe, não podia nem mover. Quando eu fui ao médico, ele olhou para mim e falou assim, você é muito tensa? Estou te falando sério. Falei, sim. Eu sou ansiosa, né? Eu era, porque hoje eu não sou muito, mas a ansiedade faz parte da vida da gente. Aí ele falou assim,
observe como você pega as coisas, observe como você dirige, observe. Quando eu fui dirigir, aí eu fui prestar atenção, né, Eliana? Porque ele falou, você acredita que eu pegava no volante do carro assim? Então quer dizer que eu digitava assim. Aí eu percebi, não estou tirando a responsabilidade de toda a tendinite disso. Não, gente, não confunda. Eu só estou dizendo o meu caso em particular. Eu estava com os 2 braços, os 2, imobilizado. Eu fiquei tomando anti-inflamatório. Aí eu percebi que eu colocava uma tensão absurda nos meus músculos. É preciso então, conhecer quer dizer, o histórico. Que nem tudo até porque como as pessoas pensam, né? E aí, depois disso, eu mudei. Mudar mudei a forma pouco de dirigir. Até porque o interessante aqui, é importante que a gente verifique, o judiciário está sempre em busca da verdade real. Então, por isso que é interessante que nós tenhamos, dentro do processo, tudo que é possível e imaginável. Então, primeiro a gente começa pelo INSS. E qual é a dica que eu dou aqui? Você não precisa esperar, você trabalhador, você advogado do trabalhador que vai propor a ação, pode pegar todos esses documentos no site do meu INSS, o acesso, cuidado, viu? O acesso não é seu, advogado, o acesso é no perfil do cliente. Isso. Você não consegue, como advogado, pedir para alguém, não, até porque os documentos são pessoais, tem toda uma questão que envolve sigilo médico. Você tem que entrar... Então, como ela sugeriu aqui, gente, vamos evidenciar. Na entrevista que vocês farão com o cliente, já faz esse acesso. No perfil do alguns dados vocês não vão conseguir assimilar. Exato. Então, faz o acesso em nome dele, então, você vai pega a documentação que você precisa solicitar. A hora que ela chegar, informa para o cliente, olha, eu já tive acesso, agora você muda a sua senha. Perfeito. Porque aí daí para frente é dele a documentação, você não vai precisar mais. Ajuda ele a fazer. Exato. E depois você faz o cadastro em nome dele com a senha para ele. Entendi. Exato. Com certeza. Agora, com a lei de proteção de dados, vocês pedem autorização dele para fazer isso. O que eu estou querendo dizer? Você pode cortar caminho, você já pode trazer essa documentação para embasar o seu pedido. E não só, porque começa assim, o senhor já ficou afastado pelo INSS? Já. Então você vai, busca, se o trabalhador não trouxe, e como a Úrsula coloca, eu quero do trabalhador, porque eu estou advogado para a empresa, aí a solução é pedir para o juiz oficial e INSS. Acredito que logo a gente vai ter convênio para conseguir essa documentação, hoje ainda não tem. A gente precisa fazer por ofício. Mas o ofício hoje é respondido em 2, 3 dias. O INSS tem tudo isso na base de dados, ele manda um e-mail para a gente com essa documentação. Mas não demorava. Hoje não. Hoje tudo não vem físico mais. Não vem físico, já vem eletrônico. Antes demorava, Segunda né? dica. Mas ele também fez tratamento. Ele passou pela unidade básica de saúde. Aí, o que o próprio advogado já pode fazer quando ele está preparando a ação? O próprio trabalhador, porque é direito dele, o diagnóstico médico é do paciente, que no caso aqui é o trabalhador, ele pode ir até a Secretaria Municipal de Saúde, tudo que é órgão municipal está centralizado na Secretaria Municipal de Saúde do município dele. E solicitar, você advogado pode fazer o requerimento em papel em nome dele, e ele solicita lá o envio de todos os prontuários médicos dele, dos atendimentos que ele passou por aquela secretaria municipal. Isso vale também para o hospital privado, a mesma coisa. Eu fiz tratamento na clínica tal, eu fiz tratamento no hospital tal. Então, o próprio advogado do trabalhador já pode solicitar essa documentação, até para que ele avalie, dentro da documentação que ele recebeu. Olha, mas você sabe... Na minha experiência, mas é que tá, o Código de Ética Médica, o SEI já diz, o médico não pode recusar. Se é em nome do próprio, até porque o diagnóstico do paciente, o exame é dele, o diagnóstico é dele, ele tem direito a ver o prontuário dele. Você não pode pedir em nome de terceiro, mas o próprio paciente, sim. O Código de Ética Médica diz isso, se não me engano, no artigo 80, qualquer coisa assim, mas o advogado pedindo... O próprio cliente, o próprio paciente, Você prepara a documentação. Não, em nome de terceiros, até para o juiz, de vez em quando eles vão, porque eu tive uma experiência, mas ele já autorizou. Que aí você colhe do trabalhador a autorização dele para que você faça o ofício. A gente sempre tem esse cuidado. Mas o próprio paciente, você pode preparar o dossiezinho dele. Então você prepara a solicitação,
pede para ele levar até o local para ele trazer. E por quê? Hoje em dia eu vejo o pessoal muito preocupado com a história da sucumbência. Né? Então, se você está preocupado com a sucumbência, prepare bem o seu processo antes. Até porque você pode descartar. De repente, quando você recebe essa documentação, você pode falar, olha, você tem sim, mas essa doença, ela já tinha, ela já consolidou, eu não posso fazer o nexo de causalidade com esse trabalho. Por exemplo, você tem uma doença X que você observa lá pelo prontuário médico dele, que já começou 15 anos antes dele ir para aquela empresa. E que no período que ele trabalhou na empresa, ela não se manifestou. Vai se manifestar depois que ele saiu da empresa. Aí você fala, opa, alguma coisa você fez antes ou depois que trouxe, que fez com que essa doença aparecesse, não é? Então, assim, é preciso avaliar. E aí, mas eu não sou médico, eu não vou saber. Tá, você não é médico, você não vai saber, mas você vai saber ler os prontuários e identificar ali onde a doença surgiu, como ela evoluiu e onde ela está. Para saber se a doença é ligação direta porque o trabalho ocasionou ou se o trabalho atuou como coadjuvante no agravamento daquela lesão. O professor Sodélia deu uma sugestão que vai ao encontro que você está falando, por exemplo, não juntar exames desnecessários que não têm sentido na aferição. Por exemplo, algumas doenças, elas são só visíveis com radiografias. Aí junta exame de sangue, junta outras coisas que podem complicar para o reclamante. Então, igual no caso, e às vezes pode fazer com que a defesa faça uma confusão, juntando, por exemplo, no caso, ele tinha um problema na coluna, e ele juntou, além das imagens, ele juntou o exame de sangue. Aí ele constatou que ele tinha diabetes. E a diabetes, ela tem uma interferência na questão e aí eu tenho que conhecer esse fato para poder trazer, né? Ajudou na defesa. É importante que você observe efetivamente tudo que pode estar vinculado. Aí um pouquinho, se você tiver a possibilidade, vamos imaginar que alguém que tem um médico fixo, ele só vai naquele médico. Se você tiver a oportunidade até de conversar com aquele médico para entender a dimensão do efeito do trabalho naquela doença, tanto melhor. Isso não é comum, principalmente quando o trabalhador fica só utilizando o serviço público de saúde. Cada hora ele está no médico diferente. Então, por isso que o prontuário na Secretaria de Saúde é legal, porque ele vai te trazer os atendimentos feitos por diversos médicos, mas vai estar tudo num prontuário só, né? Então, é importante fazer isso. Então a entrevista tem que ser profunda, com os documentos, entrar no site do INSS, pedir todos os prontuários e laudos, né? Onde ele fez tratamento. E o mesmo nas particulares e onde ele fez tratamento, e que aí já você muda um pouco, e aí já não você dá para ele consegue, ter na hora esse que você vai acesso, desenhar o seu aí fato vai ter que ser em nome inicial, dele, e aí há e dar margem para a defesa poder também utilizar dessa documentação para fazer uma defesa adequada. Eu sempre digo isso aqui, né? Digo isso para os meus alunos. O processo não é caixinha de surpresa. O processo tem que estar muito bem instruído desde o início, né? Você começa o processo pensando na sua instrução, pensando até no seu recurso extraordinário. Então, você tem que estar bem montadinho. E se você traz para o processo todo o anamnese, todo o histórico médico daquele trabalhador, você pode até pedir para o processo seguir em segredo de justiça. Claro que pode. Isso. Sim. Inclusive, quando você junta muitos exames, muitas questões, inclusive agora, o juiz tem muito cuidado ao deferir segredo de justiça, sabe? Eu já tive muitos processos que eu pedi segredo de justiça para preservar, inclusive, informação com a empresa e não deu, né? Mas no caso, se você pede agora pela lei de proteção de dados, até porque você está colocando ali, abrindo naquele processo toda a parte de saúde, vamos dizer assim, todo o estado físico ou mental do seu cliente. Com certeza, com certeza. E assim, é muito importante também, que atinge a imagem quando a gente fala assim, dele, busca o prontuário médico do hospital. Eu já vi situações, a história do acidente da segunda-feira. Infelizmente, isso já aconteceu várias vezes, né? Ele se machucou na segunda-feira na empresa. Quando você traz o laudo o prontuário médico do hospital, foi no domingo, foi jogando bola, ele caiu de moto. Então, quando ele chega, por quê? Olha por que o prontuário médico é interessante? O trabalhador, quando ele é atendido pela primeira vez, no momento do acidente, ele narra a história real. Então, você precisa estar atento, até o advogado, para não ser marido traído, né?
O advogado tem que saber exatamente o que aconteceu, não é? É o último a saber. Aí porque ele não fez nada, esperou o juiz Essa oficiar. expressão é a mais a Úrsula, adequada. como ela bem colocou, muito atenta, pediu para o juiz: seu juiz, eu quero que o senhor oficie os locais onde ele fez tratamento para que isso possa municiar o perito médico. O juiz vai mandar. Aí vem lá, porque ele caiu lá na escada da empresa e tem uma lesão no joelho, pororó. Aí você vai olhar no laudo, não, foi num dia antes e ele sofreu um acidente de moto. E aí ele narrou no hospital, na emergência, que ele tinha sofrido esse acidente de moto. Aí ele foi trabalhar e no meio do dia disse que o acidente tinha acontecido da empresa. Então, percebe? Até porque se você pega isso no escritório, você nem entra com a ação. Olha, né, não dá. O acidente não é como o senhor me narrou. Importantíssimo. Não. Importantíssimo. Então é muito importante a gente conhece o direito. A gente conhece o direito. Muito importante. Mas a gente precisa ter uma sensibilidade agora, na hora de falar, quando eu vou pensar em perícia médica, até porque o perito é um médico, o perito médico é um perito de confiança do juiz que vai ver a pessoa uma única vez. Não conhece o histórico dela. Não sabe o que aquela pessoa já teve de doença durante a vida dela. Não sabe em quais tratamentos essa pessoa, por quais tratamentos ela passou. E ainda tem o último caso, né, Patrícia, que é o mais complicado, que é o transtorno mental relacionado ao trabalho. E por que esse tem um complicador? Eu acabei de fazer recentemente um curso sobre transtornos mentais relacionados ao trabalho, porque a gente também precisa, né, se preparar, precisa cada vez mais conhecer. Não somos médicos, mas precisamos entender a dimensão disso, até para que a gente entenda, enquanto juiz, qual é a prova que precisa ser produzida, porque ao juiz cabe deferir ou indeferir as provas necessárias ou desnecessárias, dependendo da situação. E olha o tamanho da encrenca no transtorno mental. É muito comum o trabalhador propor ação, e para a empresa isso é um problema muito sério também, porque, né, como é que a gente vai produzir prova e contraprova de alguém que diz que desenvolveu uma depressão, um transtorno pós-traumático, ou os N transtornos que nós temos causados aí por estresse ou por ambientes inadequados. A gente tem a questão hoje, um estudo muito interessante sobre psicodinâmica do trabalho, em que medida o trabalho pode, dependendo da dinâmica em que ele é desenvolvido, ocasionar ou acarretar ou piorar um quadro de transtorno mental. Eu vou falar a mesma coisa, né? Você tem que fazer esse apanhado aí. Mas esse apanhado não é tão simples. Por quê? Até porque mais tem complexo. Uma questão aí muito séria. Dificilmente você vai encontrar alguém que tem um transtorno mental e que tem um médico único. Ele só se tratou no médico fulano de tal durante a vida toda. E aí começa a complicar porque ele foi no médico A, deu um diagnóstico, foi no médico B, deu outro diagnóstico, foi no médico C, deu outro diagnóstico. Então já começa a ficar complicado. E me preocupa muito, porque muitas vezes o advogado não tem que saber qual é o transtorno específico. Ele pode dizer que ele desenvolveu um transtorno mental que está relacionado ao trabalho. Mas ele tem que saber minimamente qual foi o diagnóstico, porque para cada um eu tenho causa e efeito. E eu já vi situações em que disse, olha, ele tem depressão e a depressão decorreu do trabalho. A perícia disse, não é depressão, ele tem um outro transtorno. Aí a defesa pode dizer assim, não, mas ele disse que era o transtorno tal, ele tem o transtorno Y, e esse transtorno Y ele nem mencionou, porque ele pode nem saber que tinha. Então é muito importante que aqui seria essencial a conversa com aquele médico que acompanha. Se tem, aquele médico que acompanha. Aí, professora, poderia ter. A gente, inclusive, está trabalhando isso, né? Para a gente encontrar peritos especializados nessa perícia. Na verdade, na perícia psicológica ou psiquiátrica, com médico que seja especialista em transtornos mentais relacionados ao trabalho. E o grande. Também. Ele tem que visitar o ambiente. E tem mais, né? viu? Porque hoje a gente já fala de fazer perícia no abusado e no abusador. Pessoa, né? Sim, por exemplo, tem o. Então eu tenho uma pergunta para fazer para você. Se a testemunha é amiga do abusador, você acha que ela pode ser contraditada? Sim, claro. Desculpa. Claro. Amiga íntima. A prova é amiga íntima.
e se ela é amiga íntima Vai fazer o do depoimento. abusador, e ela Deve, vai deve, né? ela vai Deve, porque a defender amizade empresa, íntima está lá como um você dos pode elementos que alegar contra a caracteriza. dita? Se provando? Não, mas aí não é, Ah, ele não é, entendi. o abusador não é Mas parte, se, é por isso que eu estava, né, com entendi, essa entendi. dúvida. Mas Se no você caso, ele tem, por exemplo, vamos imaginar que numa empresa entendeu a minha a pessoa dúvida? que vai depor é mulher do abusador. Não dá, né? Ela tem um interesse. Aí não seria amizade íntima, penso eu que o motivo da No caso, contradita seria o interesse na essa solução do litígio para proteger aquela pessoa com quem ela tem uma relação íntima. Então você só muda o foco, não vai alegar amizade íntima, porque não existe correlação com o empregador, mas pode alegar o interesse na solução do feito, porque aquela testemunha tem uma relação íntima com aquele que está sendo acusado de abusador. Outra pergunta, já que é perícia médica que está aí com uma coisa, eu vou aproveitar, né? Outra pergunta. Sim, As audiências sim. têm sido via telepresencial, né? Telemática, né? E aí, você não tem lá o documento para mostrar na hora para poder contrastar na hora. Você tem na internet. Você pode protocolar no dia da audiência em sigilo para que a Eu outra tive um parte caso não essa tenha semana acesso e que na a hora parte fez fala, isso. deixa Até porque você não caso sabe a quem é a prova da testemunha. Via de contradita. regra, você não sabe. Você só... Então, sim, eu tive o caso. Eu tive o caso essa semana. Não, nesse caso eu já sei. Protocolou em sigilo. Ela já Eram foi. mensagens que Ele aquela protocolizou testemunha em era assim, a sigilo. testemunha havia feito várias postagens no Facebook dizendo que o seu empregador era a melhor pessoa do mundo, que o tinha como pai, com fotos deles em festas juntos. E o que mais pegou foram as declarações que ele deu de muita amizade, de muita proximidade e de dívida de gratidão com aquela pessoa que era o proprietário. E ele juntou esse sigilo. E na hora da audiência ele avisou, falou, olha, doutora, eu já protocolei esse sigilo, queria que a senhora desse uma olhada, porque eu estou fundamentando ali naquilo que trouxe em rede social. No caso, a contradita foi acolhida, porque o trabalhador que era testemunha confirmou que eram dele as postagens, né? E foi ouvido como mero informante, porque é a alternativa que você tem. Uhum. Nesse caso, ela é amiga, sim, amiga sim. Ele protocolou íntima minutos do antes da abusador. audiência. Eu quero E por que a contraditá-la, gente então eu estou fala pensando hoje, nisso. Ah, Patrícia, de ótimo, muito fazer obrigada. perícia no abusador? E isso a gente tem casos, eu já vi situações assim, ainda não fiz aqui comigo. Isso eu quero saber. Mas já vi situações, porque eu ainda não tive um caso que isso fosse necessário. Mas eu vou te dar um exemplo. Eu acompanhei o caso de uma colega que era uma questão de assédio sexual e a moça mencionava que tinha sido assediada e a empresa vinha com a história de que era consensual, né? Que embora ambos fossem casados, eles mantiveram um relacionamento amoroso por vontade própria. A moça falava, não, eu fui assediada, não houve vontade da minha parte, narrou tudo e tal. Aí o que a colega fez? Mandou fazer a perícia psicológica nos dois, no abusador e na menina que tinha sido abusada. E aí descobriu um perfil muito específico, tanto da moça quanto do rapaz. E ele tinha, porque aí você vai analisar todo o histórico daquela pessoa. Ele não achava que o que ele tinha feito fosse errado, mas ele também tinha um transtorno. Tá? Então, assim, a prova pericial evidenciou que o abuso tinha ocorrido, porque ele não entendeu o limite, né, onde era para parar, mas não que isso exima a responsabilidade do empregador, muito pelo contrário. Mas você consegue trazer para os autos com mais certeza a gente não tem, mas com muito mais elementos e indícios de que realmente aquele assédio ocorreu porque no início havia aquela questão do ser bonita e de alguém elogiar, que evoluiu para um assédio sexual sem que ele percebesse que estava abusando. Porque ele falava, olha, eu sou uma pessoa de família, eu sou evangélico, gosto muito da minha esposa, mas ele tinha um transtorno, a psicóloga chegou a essa conclusão, de não saber dosar o limite. Porque às vezes pode parecer muito etéreo, né? Pô, mas todo mundo sabe o que pode e o que não pode. Mas calma lá. Se a gente está pensando em transtorno mental, por vezes o transtorno não atacou
só o Não. trabalhador. A gente pode ter distúrbios vindos do próprio abusador. Daí a importância imensa das empresas terem sempre um bom programa de controle, inclusive com esse quadro de profissionais específicos para poder orientar os trabalhadores ou atender quando observa algum tipo de conduta inadequada, algum tipo de desvio padrão de conduta, né? Porque o que a gente espera é que todos tenham. E aí você pode pedir, porque a empresa... Nossa, sensacional pode não ter isso que você interesse, está falando. mas você, Porque... como a advogada do trabalhador, pode solicitar para o juiz. Olha, eu quero que ela passe por perícia, mas eu quero também a perícia do abusador para a gente verificar o perfil dele. E você pode, na perícia, identificar traços que confirmem, por indícios, que ele realmente teria feito aquele ato, teria praticado aquele ato, ou de assédio moral, ou de assédio sexual, que você está narrando ali no processo. Mas nessa perícia também pode fazer aquela... que a perícia no ambiente de trabalho, para ver se ele fez isso. Se você já tem isso histórico, e aí você me traz uma questão muito interessante. Mas é difícil. Se você já tem um histórico daquela empresa de situações, por exemplo, outro dia eu tive um caso que o assédio moral já tinha sido noticiado em vários outros processos. E o trabalhador trouxe. Então você já... Não, nesse caso você já tem um modus operandi. Nesse caso eu não tenho. Mas ele fazia com várias pessoas. Voltando um pouquinho, né? Com várias pessoas. Quando a gente está falando, inclusive, no acidente de trabalho, fica aí uma dica. O site do INSS tem dados estatísticos de número de... Isso pode ser interessante para você embasar uma tese. Nós temos lá o CNAE, né? Que é a Classificação Nacional de Atividade Econômica. Sim, sim. Exato. Aí já é você pode, buscando o CNAE, daquela atividade econômica, né? Objetivo que ele já tem. Que existe um grande número de benefícios de acidente previdenciário e ou de benefício previdenciário ou benefício acidentário. O B31 é acidentário, o B31 é previdenciário, o B91 é acidentário. E o INSS tem dados estatísticos, então você pode, na hora de fundamentar, também trazer isso. Olha, o INSS demonstra por dados estatísticos que essa atividade é uma atividade que gera, até porque essa é a base do nexo técnico epidemiológico, que nós podemos usar aqui na trabalhista. O nexo técnico epidemiológico foi feito, a NETEP, né, para o previdenciário, mas é possível que você fundamente também aqui um pedido de indenização baseado na ocorrência constante daquele tipo de dano, daquele tipo de doença naquela profissão. E pouca gente usa isso na trabalhista. Então, eu teria as duas questões, tanto o nexo técnico epidemiológico que você pode trazer, quanto buscar esses dados estatísticos do CNAE. Para aquela atividade econômica, nós temos ali uma quantidade muito grande de acidentes de trabalho. Então, isso pode gerar um indício de que aquela atividade econômica está no rol das que mais causam ou provocam, vamos dizer assim. Então não só verificar o CNAE para dar o índice, né, porque tem aquele percentual lá do SAT, né? Não só isso, mas ir mais além. Exato, né? exato. E aí você vai pesquisar por que chegou a gente nesse eu já resultado fiz do um CNAE. curso há um tempo atrás em que a gente falava muito sobre isso, né? De você buscar dados estatísticos ou dados epidemiológicos, né? Que está toda... Embora a NTEP tenha sido muito criticada na época que ela foi feita, ela é um sinalizador, não é? Então eu posso usá-la. É porque a MPEP ficou substituindo a perícia e ninguém gostou, né? O advogado, eu não gostei, se você for sincera. De repente, não fazia perícia, já consultava e já condenava. Aí já é complicado. Mas né? se você olhar lá e observar que ela pode, sabe? vamos dizer assim, pode acrescentar a fundamentação da tese, acho que pode ser uma solução. Ela não é... Não. Sim, ela não é. Mas quanto a isso não tem problema. Não é verdade. Né? Agora não pode ela julgar. Seria um indício para somar nela, outros. Né? Isso. Isso. Perfeito. Ela enriquece, né? Ela entra no conjunto, né?
porque para mim é de grande importância. E para o falar do PPP? PPP, a gente teria que entrar você numa outra acha? seara, mas eu vou tentar resumir. Por quê, Patrícia? Eu vou te fazer uma outra pergunta. Como é que é feito o PPP? Não, mas no caso de perícia médica. E como é que a empresa faz? Peraí. Pelo técnico de segurança da empresa com as informações. Pelos médicos da empresa. Normalmente, como é que isso é feito na maioria das vezes? Isso. O cara está no escritório dele, recebe as informações e preenche. Então, eu acho assim, nós temos... O PPP seria uma poderosa ferramenta para você trazer elementos. No entanto, como é que ele é feito? Confissão, para trazer elementos para confissão. Mesmo as faculdades ou os cursos que preparam, os engenheiros do trabalho, os técnicos, precisa sair dessa zona de conforto de fazer PPP com informação que chega no meu escritório. Eu acho que isso é um crime, né? Quem vai fazer o PPP, quem vai fazer o PCMSA, todos os programas que a empresa tem que ter, tem que necessariamente conhecer o ambiente do trabalho, namorar o ambiente de trabalho, para poder fazer uma documentação real e adequada. Outra dica que eu dou para os nossos colegas, se você trabalha com a empresa, você tem que visitá-la. Você tem que conviver com ela. Porque cada empresa é um organismo vivo, ela tem uma dinâmica própria. Então, assim, para eu fazer defesa em algumas empresas que eu trabalhei, eu convivi bastante. E eu vou te falar uma coisa, eu tenho um grande amigo que advoga até para defender uma empresa. Mesmo, e outro dia ele conversava comigo e ele falava assim, eu estou nessa empresa há 15 anos. Essa empresa nunca teve uma ação trabalhista voltada para questões de saúde e segurança do trabalho, porque eu visito a empresa toda semana. Veja bem. Eu tenho um caso para dar um exemplo aqui para o colega. Até porque muitas vezes a empresa só vai buscar o advogado na hora que ele falar, né? Faz tudo errado, a hora que acontece, vai lá e busca o advogado. O certo é você ter aquele advogado de confiança que vá orientar e que você aceite orientação. Na minha época era assim, cumprir a lei. Hoje o povo fala em compliance, né? Que na verdade não é nada mais do que olhar a CLT, olhar a legislação e cumprir a legislação. Então, se você tem um advogado que vai dar essa assessoria... mas assim, para geração não, compliance é um pouco mais. Vai lá, adapta, faz aquilo que é necessário para que todo o arcabouço protetivo seja observado em todas as áreas, né? Tanto para proteger o trabalhador, proteger o empreendimento e por aí vai. Adequação, vamos dizer assim. Marcelo, boa noite. Foi meu aluno na pós. Tudo bem? Deixa eu falar o que eu ia falar sobre isso. Essa coisa de conhecer a empresa, como você falou. Eu tinha um processo no Ministério Público e o Ministério Público estava assim, já querendo acabar com a empresa, querendo fazer, e eu tentando minimizar. Aí eu falei para ele assim, olha, eu almoço lá com frequência, o restaurante lá é melhor que o da minha casa. Quer dizer que eles não são tão ruins assim com o trabalhador. Por que você não vai lá? Vai lá na empresa. Eu consegui que... entendeu? Então, assim, eu acho que, além de conhecer bem o reclamante, que eu advogo bastante para reclamante também, você precisa conhecer a empresa. E isso que você coloca, conhecer os documentos, conhecer o histórico. E eu quero andar um pouquinho para trás que você falou, que eu achei assim, muito relevante. A NR12, a questão de como que funcionam as máquinas, quando é um acidente que ele está ligado à máquina. A questão da solda, que quase ninguém entende. Todo mundo fala, não tem problema. Não, aquilo lá não atinge, não vai deixar ninguém cego. É um absurdo isso. É um absurdo você ouvir isso. Até porque todo foco, mundo né? O não foco dá hoje, importância para aquela o foco hora é prevenção. da solda. O foco é o que eu posso fazer para evitar que o acidente ocorra, né? Quais são as medidas que a empresa pode adotar? E aí elas estão todas lá, né? Está tudo muito desenhado, muito explicadinho, quais são as medidas que eu tenho que tomar. E eu não tenho dúvida. Há muito tempo atrás, a gente trouxe um médico de um instituto de Pernambuco que falava assim, engenheiro técnico, desculpa, de Pernambuco, que falava assim, se as empresas soubessem o quanto que é barato trabalhar com prevenção, ninguém trabalhava de modo inadequado. Porque imagina o pagamento de um dano físico ou da morte de um trabalhador por inadequação de um determinado maquinário, né?
Ou seja, se a gente soubesse o quanto que investir em prevenção, fica muito mais barato do que você trabalhar Não, com depois, com remediação, né? Você não sabe o que é mais gritante. Eles compram os materiais de EPI, eles têm tudo lá, e aí não tem uma fiscalização se o funcionário está entregando direito. Às vezes a empresa gastou com EPI. Não tem alguém para ficar ali observando, e às vezes eles pegam o EPI e não assinam. Tem coisas além disso. Então, a sugestão que eu dou também, gente, quando vocês começarem a assessorar uma empresa, faça uma auditoria nos documentos da empresa. Uma auditoria, que na auditoria você vai ver se assina o recibo, se assina o comprovante de EPI. Não tem, nem às vezes a empresa expõe o EPI. E aí fica mas não difícil pode fazer assinar prova tudo. oral de que entregou EPI, Você acredita nisso, Eliane? Você acredita? O pessoal tenta, né? Esses dias eu vi tenta, falando nisso, mas eu não concordo. Você concorda? Esse é uma Até porque a lei exige o controle escrito, né? Não, eu vi uma jurisprudência. Eu vi uma jurisprudência esses dias que reconheceu a prova testemunhal de comprovação de EPI. Você concorda com isso? Eu não concordo. Olha, que você quando a gente está pensando em busca de EPI, olha o tamanho da encrenca. Quando você está falando em EPI, a primeira coisa que você vai ter que ver é o CA do EPI. Como é que você faz prova que você entregou o bendito do EPI por prova testemunhal, se eu não sei se aquele CA tá, se o CA, que vai me dizer qual é, quais são as características daquele EPI, se eles estão aptos ou não a neutralizar o agente insalubre. Não dá, né? Não dá. Então, eu particularmente nunca consegui aceitar, até porque não vejo possibilidade de verificar se aquele EPI que era entregue efetivamente tinha a função dele de neutralizar o agente insalubre. Então, pois é. Então, como é que uma prova testemunhal faria isso, né? Porque às vezes você tem a ficha documental de entrega do DPI, mas não tem o CA. O CA. Não nada. Exato, exato. Outra forma de compliance, tá vendo? Tudo. Então, o compliance, além disso, é isso. O compliance é checar todas essas estruturas que não tá. Então, outra questão você acha que se não foi feito o exame demissional e há um problema médico... Eu acho que aí o ônus da prova é dela. Não que haja confissão, né? O ônus da prova, se ela não fez o exame demissional e há uma doença ali, presume-se, eu posso presumir, e a presunção é relativa, que essa doença, se você tem a possibilidade de criar, se a plausibilidade entre o nexo causal e a doença, é um ônus da empresa provar que a doença não foi desenvolvida em razão do trabalho. Mas olha o tamanho da encrenca, muito mais complicado. E você falou exame demissional. Gente, como a gente tem que evoluir nisso, né? Eu já fui empregada de empresa privada há muitos anos atrás, mas pelo que eu sei, isso não evoluiu até hoje, né? Vai fazer o exame demissional, te dá lá uma relação para preencher, mal é mal, média pressão. A pessoa vai trabalhar em ambiente com ruído. Gente, o mínimo tem que fazer lá um exame de audiometria para saber se a pessoa tem rebaixamento auditivo. É o mínimo para você entrar. A pessoa vai trabalhar com peso. Então, eu tenho que fazer exames na coluna daquela pessoa, fazer lá exames da estrutura óssea dela, para saber se ela já tem um problema. Então, há uma outra falta de conversa. Se o trabalhador vai entrar na empresa, o que ele vai fazer? Qual é o descritivo da atividade? E diagnosticar. Quais são, e aí, se o PPP fosse bem feito, né, eu já saberia quais são os riscos. E esse risco tem que balizar o médico, porque o médico também que vai fazer nunca entrou na empresa. Não sabe. Ele está apto para a função. Peraí, mas você sabe qual é a função que ele vai desenvolver? Também não sabe. Está lá, auxiliar de produção. Mas, gente, auxiliar de produção, qual é a produção? Qual é o setor que ele vai trabalhar? Então, você percebe que para a gente trabalhar com prevenção, a gente ainda tem muito que evoluir. E se você tem uma empresa que fez tudo redondinho, viu o risco, fez o exame admissional, fez o periódico, fez o demissional, acabou.
Aí você já consegue trazer para o processo, e aí por parte da empresa, elementos de grande relevância para mostrar que aquele trabalhador, ao menos naquele período, não desenvolveu a doença que ele alega que ele tem. E aí você vai fazer aquela anamnese retroativa de toda a época anterior, porque às vezes a questão surgiu fora do ambiente empresarial. Qual é o grande problema que eu vejo hoje? Por que muitas vezes a empresa não consegue fazer a defesa dela? Porque ela não fez a lição de casa. Ela não trabalhou com todo esse cuidado ao longo do período que o trabalhador esteve lá a cargo dela. Não se atentou para os riscos, não fez o diagnóstico para saber se aquela pessoa tinha ou não tinha um problema que pudesse ser agravado, porque muitas vezes ele foi agravado em razão da atividade que a pessoa desenvolveu. Por quê? Porque os setores não conversam. O próprio perito, porque a empresa dificilmente, o próprio médico do trabalho, muitas vezes a empresa não tem um médico do trabalho no seu quadro. Ela contrata um terceirizado que vai fazer aquele exame, mequetrefe, de perguntar para o cidadão o que você tem, o que você já teve, mede pressão e tá bom. Então você considera mais um outro fator. Oi, boa noite, José Lúcio. Oxe. Um prazer você estar aqui conosco. Ele fez a live de contestação. Ele fará outra de tutela. Então, professora, você acha que o advogado pode suscitar falha nos exames admissionais se não houve algum exame que era importante, e ele coloca em relação às funções porque aí, dele? qual é o problema? Se o trabalhador já ingressou com rebaixamento auditivo, trabalhou lá 3 anos e ninguém nunca fez exame, e ele não tem exame prévio, quando ele sai da empresa, ele faz o exame, deu rebaixamento auditivo, ele trabalhava em um lugar com ruído, pronto. O nexo de causalidade está feito. O nexo de causalidade está feito. Eu não tenho histórico anterior. A empresa não se acautelou em fazer o exame quando ele entrou. Ela tem que fazer, ela deve fazer. Até por uma questão dela se precaver. Não é impedimento. Ele está apto para trabalhar naquele ambiente, mesmo com rebaixamento auditivo usando EPI. Só que se ela não teve o cuidado de fazer o exame prévio, e se ele sai, vai cair na conta da empresa. Não tenho dúvida. Então se você advoga por reclamante, você solicitar que a empresa traga os exames que foram feitos. Infelizmente, na maioria dos casos, não foi feito exame nenhum. O médico vai lá, faz uma entrevista, diz que ele está apto sem nenhum exame complementar. Nenhum. Você sabe que na área de engenharia é exigido alguns exames pelos fiscais para saber se ele tem algum tipo de vertigem, algum risco, pressão, né? Alguma coisa que possa... Exato. Agora, eu nunca vi ninguém fazer. Se não faz esses exames em processo, com mais de 25 anos de magistratura. O exame admissional, via de regra, vem só lá, apto. Mas qual exame complementar foi feito? Nenhum. Oxa. Foi feito exame complementar? Então, aí está faltando o advogado também postular, né? Mas olha como é que você tem a via de mão dupla. A empresa não fez o exame. Está tudo perdido? Não está. Pede o histórico dele. Porque ele pode ter, lá atrás, feito na área de saúde pública, pode ter passado pelo INSS com essa queixa, e o INSS já pode ter feito um diagnóstico prévio ali no afastamento. Então, percebe? Se por um lado serve para o trabalhador, também serve para a empresa tentar se desvincular do ônus que ela assume, né? Quando, por exemplo, ela não fez nenhum exame, me parece que o ônus aí vai para ela, né? A empresa provar que o ambiente de trabalho não gerou. Então, é isso, por isso que eu quis. Quer dizer que se tiver falha, né, no ASO, ou periódico, ou no exame de admissional, e aí demissional, que eu acho que isso não está errado, né, porque demissão só quem impede, então, mas tudo bem, já é. Eu penso que você pode pleitear a inversão do ônus da forma. Se tiver alguma falha, você tem um trabalho, você tem o exercício de uma atividade que pode causar... Mas pensa, como é que você constrói essa tese? Você tem uma atividade laboral que pode gerar aquela doença. Ora, se pode gerar, há um indício. Não, vamos dizer assim, uma presunção relativa de que aquela doença está relacionada, exato, sempre relacionada àquela atividade.
E a empresa, Sempre o a presunção admissional, relativa, periódico de admissional, ela faz se ela quer. É Prova obrigação ao legal. contrário, né? Ela não fez. Então você pode dizer, olha, eu quero a inversão no ônus da prova, porque eu estou alegando, Isso. e ela vai dizer que não. Então, em tese, o ônus seria meu, mas você vai dizer, eu quero a inversão, porque ela não cumpriu a obrigação legal de fazer o admissional, o periódico ou o demissional. E aí Exato, exato. A e empresa você tem que pode estar incluir atenta. também os Qual é o exames risco? complementares Por isso aí, que o né? PPP Também, volta né, a falar Flávia? dele, né? Você bem trouxe ele para discussão. Por isso que o PPP, se fosse bem feito, já orientaria a empresa. Ela teria que ter um descritivo de cargos. Para cada cargo que ela tem, quais são os riscos? Desses riscos, quais são os exames que eu tenho que fazer periodicamente nesse trabalhador, até para poder mudá-lo de função, para poder adequá-lo ou submetê-lo a um tratamento médico, se eu percebo que ele desenvolveu ali alguma das doenças que podem estar relacionadas à atividade dele. Isso seria o ideal da prevenção. E aí, Imagina. então, a gente tem muita coisa aqui que nossa, que maravilha sua live, que maravilha. Ah, eu sabia, né? Eu já te conheço bem, sei o quanto que você é uma juíza dedicada, séria, e você Imagina. procura ver todos os lados, ponderada, profunda. Então, eu não tinha dúvida, né? A gente é Eu curioso, né? A recebo gente é elogio que é curioso e verdadeiro. tenta descobrindo aí Eu não tenho dúvida. descobrir. Não, não, Também. você é incomum, você é incomum, você é obstinada, pela verdade. E às vezes me incomoda, Você é eu falo obstinada. que me incomoda muito algum senso comum, Você né? é, Ah, a você é justiça do obstinada. trabalho, Você está é sempre do lado do trabalhador. uma... Não, a justiça do trabalho tem que buscar a verdade. E aí doa quem doer. Por isso que a gente já começa lá atrás. Você, primeiro juiz da causa, né, Patrícia? É o advogado. Ele é o primeiro juiz da causa. Então, é ele que tem que se atentar para produzir, para levar essa prova, tanto a defesa quanto o advogado Isso. reclamante. Eu queria falar sobre esse tema. Escuta, advogado, você pode ir além. Você não precisa esperar a perícia, até porque, Ai, eu travou. repito, o médico do juiz, o perito, vai ver uma vez o cidadão. Você pode construir, com bases legítimas, legais e com provas adequadas, o percurso que vai facilitar. Fora que, Patrícia, você já dá para a empresa um grande incentivo para ela tentar a conciliação. Se você já trouxe tudo desenhadinho, De tudo que você nos disse e nos trouxe aqui de valioso, são várias coisas. A primeira questão é a fazer sim, uma sim, investigação sim. muito grande na vida da saúde, na clínica do cliente. Pelo site do INSS, pela questão da clínica, há uma imersão na ANR, conhecer o ambiente do trabalho dele. E se você é Sim. advogado da empresa, você precisa fazer uma auditoria nos documentos que são da questão de EPIs, a questão do CA, a questão do PPP, o ASO, os exames complementares. Gente, vocês já viram o que ela nos trouxe de presente para os advogados? Olha Até que porque pode compliance ser que você assim, pode pô, mas fazer. esse caso aqui está muito Olha difícil, a que empresa fez tudo compliance. errado. Que seja o primeiro e último. Porque se você faz uma boa orientação, os próximos não vão chegar, porque a empresa vai se adequar. Isso. Então, se cada caso que chega. Porque é muito triste, Patrícia, a gente às vezes vê a empresa que está sempre aqui. Sempre com a mesma situação, sempre com a mesma inadequação. Eu falo, gente, mas não serviu para aprender. O primeiro processo já tinha que ter servido para a empresa falar, não, né? Eu preciso mudar. E a empresa também precisa mudar, vamos dizer assim, tendo alguém de confiança ali, um advogado de confiança que possa auxiliar. Porque se a empresa também só vai atrás do advogado a hora que tudo já deu errado, não vai nunca se adequar. E aí fica aquela cliente habitual, né? Tá sempre lá com o mesmo problema. Existe um problema no nosso empresariado ainda, sabe, Eliana? É que Sim. ele não entendeu ainda o papel dele social. E nem ele não entendeu o que é a relação sindical, ele não entendeu a questão da prevenção, porque ele compreende isso
como um invasor na vida dele. Por exemplo, um advogado que entra e fala, olha, vamos fazer uma auditoria, vamos ver onde está errado, ele já vê com os assustados. Exato. Porque a empresa, para ele, é a casa dele. Então, você está entrando na vida dele. Aí você começa e veja bem, fazer aquele mudanças. conceito que a gente aprende no direito italiano de relações industriais, a gente está longe disso aqui no Brasil, né? Lá você tem um diálogo constante, uma participação constante, o empregado está dentro do ambiente da empresa através do seu sindicato, tudo passa por negociação coletiva, e o que você vê no Brasil é um alijamento da participação sindical, e aí você não cresce. E exatamente o que você colocou, a participação sindical e o olhar do trabalhador para dentro da empresa não é para ser invasivo, é para ser complementar, não é? Cultural. Não. Mas é uma questão, o ministro é cultural. Já essa questão estrutural da escravatura, que aí o empresário é distante. Gente, isso traz um transtorno, consequências seríssimas para a empresa. O ministro Agra, no congresso sindical, no evento que teve na sindical lá no Cinza, eu acho que teve, no Cinza, ele falou a respeito disso. Falou assim, hoje quem está sofrendo são os sindicatos dos empregados, logo quem sofrerá são as empresas. Porque essa relação distante entre os sindicatos dos empregados e os sindicatos dos empregadores Com e certeza. as empresas, as consequências são grandes. As empresas vão sofrer as consequências. Sim, e é uma relação, é isso igual você está falando, porque é o preventivo. Então, assim, o que você falou tudo daqui até agora, igual eu tive uma assessoria que eu dei, que eles tinham EPI, eles compravam, eles gastavam com EPI, e não tinha comprovante de entrega, não fiscalizavam tudo isso, e era assim. E aí vai no ritmo do trabalho e isso não faz. Então, assim, é preciso quebrar, né, um pouco essas barreiras, sair um pouco da caixa e, assim, o advogado agora tem que ter uma outra postura. O advogado ele tem que cumprir o artigo da Constituição, porque ele tem que ser um investigador, ele tem que auxiliar a justiça para ele entrar com a ação. Ele vai ter que checar mesmo para ele evitar problemas no futuro. E se ele E eu falo, olha, Patrícia, mais, infelizmente, eu acho que talvez a gente tenha que fazer o meia-culpa, né? Talvez as universidades precisem realmente mergulhar um pouco mais nessa história. Como você disse, muitas vezes esses temas não são tratados, né? O aluno sai da universidade sem saber e ele vai para a prática sem muita experiência. Então, infelizmente, raros processos a gente encontra uma prova bem feita, uma tese bem concatenada, e o advogado sabe, né? Quando você pega um processo, eu fui advogada lá atrás, se eu pegava um processo, eu falava, nossa, esse advogado é bom, então eu tenho que me esforçar. Por outras vezes você fala, gente do céu, tem petição inicial que você não conseguia nem contestar, até porque vinha inadequada na própria escrita. Então, quanto mais eu me aperfeiçoo, melhor para mim, para a prestação jurisdicional e para o meu cliente, né? Você sai daquele patamar de só trazer o direito e o fato para trazer o direito, pavimentando a prova que você quer produzir. A gente até hoje, Patrícia, eu tenho petição inicial que só vem a cópia da CTPS, quando vem. Mesma questão. Eu sei, Eliana. Eu vou te dar um outro exemplo. Por isso que eu estou fazendo essas lives, Eliana. Isso eu estou tão feliz. Né? O trabalhador perdeu o pé. Eu tive um caso assim. Mutilou mão, mutilou pé, tal. Quando você vai para o hospital, o pessoal do hospital, via de regra, tira foto. Por quê? O médico vai ter que se resguardar. Se amanhã ou depois vier dizer, olha, nossa, essa não era para ter amputado, não precisava ter amputado. Há uma documentação fotográfica, via de regra, eles fazem e fica no hospital. Peça, traga para o processo. Nossa, mas não vai ficar muito esquisito eu trazer o cara que chegou para o hospital com o pé pendurado e que ficou sem a mão, ou a foto da mão mutilada para o processo? O juiz de primeira instância vai ver o menino sem o pé, vai ver o outro com a mão mutilada, mas o desembargador não vai ver. E o desembargador vai poder reavaliar a indenização por dano moral ou material que você conseguiu ou que você quer majorar.
lá no tribunal. E não, gente, isso é muito sério. Quando você, e eu já tive a oportunidade de substituir no tribunal, quando você pega o processo e vê a foto, o tamanho, a dimensão, a gente é ser humano, o juiz não é máquina. Então, isso impacta. Então, tenha esse cuidado. É um caso de mutilação? Traga a foto. Coloque ela na petição inicial. Impacta. Ou, situação contrária, um caso de queimadura. Eu já vi vários casos. Tirou a foto no dia da queimadura, é horrível. Só que quando vai fazer perícia, e eu falo para o médico, eu quero fotografia, já se consolidou. Então, muitas vezes, não deixa sequela. Então, vai para o outro lado da defesa. Está muito feio aqui. Mas lá, 5, 6, 7 meses depois, ele já não tem mais a lesão. Então, ele teve o dano, ele sofreu com aquele período, mas, por exemplo, o dano estético não ficou. E qual foi o sofrimento do dano moral? Foi naquele momento, mas depois, com o tratamento adequado, não ficou sequela, não ficou lesão. Então, tá vendo como vale para os dois lados? É preciso... Eu sempre pensei assim, dimensionar o dano estético, dimensionar o tamanho da dor, quando você está falando de mutilação, é preciso ver. O que os olhos não veem, o coração não sente. Então, para o coração sentir, o olho tem que ver. A gente precisa pensar nisso. Com certeza. Principalmente se você está falando então, outra de dano prova que você sugere, ou pedindo lá uma indenização por dano moral, pela dor, pelo sofrimento, porque ficou sem o dedo, com o braço mutilado, nananana. Traga a foto, documente. Não, eu vou... Tem que exteriorizar. Até, repito, o juiz de primeira instância vai ver, ele vai conhecer a parte. O desembargador não vai. E você pode ter uma indenização por dano moral adequada à luz daquilo que o primeiro juiz viu, que vai ser totalmente minorada lá no segundo grau, porque pode o papel pode não ter dado a real dimensão daquilo que a fotografia poderia trazer para os autos. É simples, é coisa à toa, mas precisa estar no processo. Se você quer fundamentar bem, tanto para um quanto para o outro, né? Porque a defesa também pode, dependendo da situação, fazer lá toda a sua argumentação. Então, é importante pensar dos dois lados. Eu acho que agora já estamos no final, né? E eu queria agradecer imensamente a sua colaboração, a sua contribuição para a advocacia, ou então para juízes que estão assistindo aqui, porque eu tenho muitas pessoas que estão no meu Instagram que são juízes, e nosso grupo de Mandala lá. E agradecer a sua generosidade, porque aqui você está oferecendo, né? E eu fico muito feliz de você ter aceitado o meu convite. Imagina, eu que agradeço o convite, o carinho, a eu aprendi muito com você, de todos que ficaram aqui com a gente, e estou sempre à disposição. Eu falo que a gente sempre aprende, né? Então, aprender, falar um pouquinho sobre aquilo que a gente estuda tanto, né? É uma vida dedicada ao direito do trabalho, dedicada ao processo do trabalho, especificamente, que é a minha paixão. Então, é sempre uma honra poder estar presente nesses eventos. Muito obrigada, viu, Patrícia? Obrigada, imagina. Eu sempre te convido, você é cadeira cativa comigo, você sabe disso. É um prazer. Boa noite a todos. Muito obrigada pela presença. Muito valiosa a nossa live, viu? Um grande beijo em você.